Boa noite, meus irmãos, boa noite, amigos. Temos voltar hoje, né? E aqui nós nos encontramos mais essa vez para estar junto com os senhores. Tem sido assim um momento muito bom para mim e tenho certeza também, pelo que nós temos aí ouvido de alguns irmãos, de alguns amigos, que tem sido muito bom esse momento. Então a gente não quer desperdiçá-lo, ok? A gente está aí aguardando aí a entrada aí dos nossos irmãos para poder assistir, certo? E eu fico aqui, eu que estou do lado de cá, fico assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser hoje? Será que vai dar certo? Mas a gente entende que, na verdade, esta obra, ela não é desse pastor apenas. Essa obra é do nosso Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso, aquele que ajudou o seu povo no passado, é aquele que ajuda o seu povo e é aquele, queridos, que continuará a ajudar todos nós enquanto neste mundo nós estivermos, ok? Quero já mandar um abraço aí para a Fernanda, mandar um abraço também para o seu filho Léo, tá? Cadê Vitinho? Mano, abraço ele aí pro pastor. Hoje o pastor não pode abraçá-lo, mas já dá um abraço forte nele aí. Então é assim, queridos. Estou vendo aqui o irmão Daniel também já está, irmã Daniela. Olha que coisa linda. E é assim mesmo que vai funcionando, ok? Eu quero, desde já hoje a gente vai ter assim, um tempo um pouquinho maior, mas não tão longo, né? A gente tem essa preocupação. Mas eu quero desafiar a não desligar o teu, a não deixar que nada e nem ninguém, queridos, tire a tua atenção nesse momento. Talvez a palavra que você vai receber através dessa live vai ser a palavra que o Senhor colocou no coração desse pastor para transmitir ao teu coração. Talvez será essa palavra que vai motivar você durante toda essa semana que se iniciou. A gente sabe como que está o processo, né? Quantas dificuldades todos nós temos enfrentado, mas eu tenho sempre dito aqui aos irmãos, e não vou parar de dizer isso, que isso tudo vai passar, ok? Eu quero cantar uma canção conhecida dos irmãos. Logo depois a gente vai dar um momento para que você que está aí nos assistindo, talvez sentado no seu sofá ou deitado aí na sua cama, não importa, o momento é seu, de você estar fechando os seus olhos, agradecendo a Deus pela vida dos seus familiares, por estar vivendo esses dias, mesmo com toda a dificuldade, mas você está vivendo esses dias. A canção diz assim, ó: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Um abraço aí, irmã Vera. Um abraço aí, irmão Antônio, irmã Kelly. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, a
adoramos, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o ser a ti, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser. Amém, queridos. Consagramos todo o nosso ser a ti. Que assim seja. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Quero que você... Poxa, a live da Igreja Batista em Frecheiras não tem tanto musical. O importante é que você entenda que a tua vida, que a vida desse pastor, que a nossa vida, que a vida da igreja, queridos, estejamos consagrados ao Senhor. Os nossos amigos também, não tem aquela coisa? Vem para cá, pode vir para cá, que iremos todos juntos nos consagrar ao Senhor, o Deus de nossas vidas. Eu não sei como que você está agora aí, do lado de quem, talvez do lado do seu esposo, ou do lado da sua esposa, ou do lado dos seus filhos. Mas tente agora, se for possível, ficar todos pertinho um do outro aí, tá? Porque eu quero orar por vossas vidas, queridos. Eu sei que talvez vocês fiquem pensando assim, poxa, pastor, e a gente sente que ele fica preocupado conosco. Sim, queridos, eu fico preocupado. Mas sei também que os irmãos ficam preocupados com o pastor. E as meninas, Deus te abençoe, Wallace. Prazer, tá? Acompanha aí, abraça esse povão aí, tá bom? Se por acaso um ou outro que eu esqueci aqui, querido, de mencionar, não fique zangado com o pastor não, porque são muitos que vão entrando aqui e a gente fica feliz com isso aí. Mas olha bem, eu gostaria então de que você pudesse estar por vossas vidas, para que o Senhor continue a nos auxiliar, queridos, nesta empreitada, né? Nessa tarefa que eu sei que não tem sido fácil. Olha o quanto tem sido assim pesaroso para todos nós, mas nós vamos vencer, ok? Nós vamos vencer. Ao Senhor, Pai, é a tua igreja, ó Deus, que está nesse momento, ó Deus, reunida, distante, ó Deus, fisicamente, mas unida, ó Deus, espiritualmente. E nós, ó Pai, queremos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que derrame, ó Deus, o teu bálsamo, derrame, ó Deus, a porção do teu santo e doce Espírito, ó Deus, sobre todas essas famílias, ó Deus, que nesse momento estão dentro dos lares. Alguns, ó Pai, bem pertinho um do outro, para receber, Deus, uma palavra, Deus, uma palavra, Deus, motivacional. E nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude, ó Deus, a continuar, ó Deus, a viver neste mundo, ó Deus, a viver antes da pandemia, mas viver, ó Deus, de acordo com a tua vontade. Que nenhum pai, ó Deus, que está nesse momento, ó Deus, assistindo essa live, que nenhuma mãe, ó Deus, que nesse momento está assistindo essa live, que nenhum filho, ó Deus, que nesse momento está assistindo essa live, que nenhum neto, ó Deus, que está assistindo essa live, tenha, ó Deus, em seus corações o desejo, ó Deus, de distanciar-se, ó Deus, do Senhor. Que o nosso desejo, ó Deus, seja mais do que nunca estarmos cada vez mais
próximo de ti. Ó Deus, isso nós pedimos, não que nós somos merecedores, mas é no nome de Jesus. O nome, ó Deus, ó Deus, sobre todo nome, como diz, ó Deus, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2. É o nome, ó Deus, que todo joelho se dobrará, ó Deus, um dia, diante dele, o nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós te pedimos ao Senhor. Que esteja, ó Deus, não apenas nesse momento, mas enquanto nesse para hoje e sempre, Deus. Amém. Pode dizer amém aí, queridos. Pode dizer amém. Se você quiser, esse momento conhecido seu, estou vendo aqui minha irmã, irmão Leilson, Deus te abençoe. Fique à vontade aí, tá cortado. Fique à vontade aí. Se quiserem compartilhar, convidar outros para que fique à vontade aí, ok? A canção que nós queremos dizer agora é uma canção que você conhece também. Ela diz assim, ó: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas, tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tua família, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Pode dizer isso ao Senhor aí, queridos. Te agradeço, meu Senhor. Tá difícil, mas vamos agradecer ao Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Mandinelli, Deus te abençoe. Raquel também, Deus te abençoe. Tá bom? Gabriele, Deus te abençoe. Selene, Deus te abençoe. Fique aí, tá? Fique aí assistindo aí que vai ser muito bom. Queridos, que coisa boa, né? Parece que foi ontem que nós começamos essa atividade de estarmos aqui através dessa rede social, dessa live. E coincidentemente hoje é o terceiro domingo que nós nos encontramos aqui neste mesmo momento. Eu sei, conforme mencionei antes, no começo, para mim tem sido bom. É claro que eu estou ansioso para estar lá novamente no templo. E quero que todos os senhores que estão nos acompanhando aqui possam estar conosco lá também, ok? Se Deus assim nos permitir, quando tudo voltar, quando tudo se normalizar. Mas olha, passou rapidinho.
É a terceira semana, é o terceiro domingo. Mesmo que tenha outros, tivermos que estar aqui junto com os senhores, vamos pensar da seguinte: Deus tem um plano para nós. Ele tem um plano para a tua vida. Ele tem um plano para as nossas vidas. Estamos vivos. Tá? Pode ter certeza disso aí. É uma ligação aqui, querido, mas eu já desativei já, tá? Ao vivo é assim mesmo, tá? É porque o pai ele está internado, mas já melhorou bem e a gente agradece o carinho, a atenção dos senhores que têm aí ligado para mim, igual o irmão Antônio hoje ligou com o Daniel, outros irmãos também ligaram, e a gente fica assim muito feliz, com carinho e a preocupação, tá? Você não se esqueceu. É mesmo? Dá certinho. Tudo bem, queridos? Querido, deixa eu... Vamos lá, né? Vamos abrir a palavra de Deus. Por quê? A gente... Ontem, nós falamos um pouco aqui sobre mutualidade, tá? Aquela coisa assim de... Tanto eu quanto os senhores e todo mundo, a gente precisa fazer a nossa parte, ok? A gente não pode deixar assim apenas para alguns, tem que ser para todo mundo. Vamos pôr, todo mundo tem que investir um pouquinho, todo mundo tem que fazer um pouquinho, que aí a coisa vai funcionar. Eu entendo dessa forma, e por incrível que pareça, a palavra de Deus, ela nos mostrou isso ontem, naquele episódio de Jesus, juntamente ali no encontro com aquele cego de nascença, onde Jesus fez a parte dele e disseram aquele cego da seguinte forma: olha, agora você precisa ir ao tanque de Siloé, e ele foi ao tanque, ou seja, a parte que o cego ir até aquele tanque, retornou, ele voltou vendo. Na verdade, nós concluímos a nossa fala dizendo que Jesus, sua parte na nossa salvação, ou seja, entregando a sua vida. Agora cabe a mim, cabe a cada um dos senhores que ainda não entregou, entregar o seu coração a Jesus. Essa foi a temática de ontem, a questão da mutualidade. Acredito que compreender de uma forma muito prática. E para hoje, a gente vai pensar numa palavra chamada comportamento, tá bom? Não tem nada de complexo, nada de difícil nessa palavra. E a gente tem motivado, domingo à noite é dia de guerra, é dia de luta, tá? Pode ver que ontem o pastor não falou, mas hoje o pastor vai falar. Aqueles que, por exemplo, desejarem pegar a sua Bíblia aí agora, tá? Pode pegar a sua Bíblia aí agora e depois, se quiser colocar assim, ó, estou com a minha Bíblia na mão, peguei a minha Bíblia, pode postar aqui que o pastor daqui vai estar te dando. Por quê? Porque a gente vai ler um texto que a gente precisa olhar juntos o texto, para que possamos entender como que é bom termos um comportamento gente, ou seja, nos portar com sabedoria, queridos, nesses momentos de dificuldade. E olha que os momentos de dificuldades não é apenas agora, nesse momento de pandemia, não, tá? O momento de pandemia é mais um momento de dificuldade para a minha vida e para a tua vida também. Porque na vida, é uma dificuldade. Porque o próprio Jesus já havia deixado é um princípio bíblico, né, de que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a constante da vida é uma dificuldade hoje, outra amanhã, outra depois da manhã. Momentaneamente a gente pensa que a dificuldade maior nossa é apenas essa de pandemia. Não.
Pelo contrário, ela faz parte, ela é uma entre tantas outras, ok? Então você vai nesse momento posicionar aí. Estou vendo aqui Leide, muito bem, Leide. Manda um abraço para a Lailda aí, tá bom? Estou vendo aqui Rosimar, Deus abençoe aí. Está a Fernanda aqui, parabéns, minha irmã, muito bem. Abra a tua Bíblia aí, queridos, no capítulo do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Na semana passada nós tivemos a alegria, Daniel e Gabi, opa, olha, estamos aqui com as nossas Bíblias aqui, olha, certinho, muito bem, parabéns. Uma Valéria também, pode posicionar aí, capítulo 25 aí do livro de Atos, pensar com os irmãos na questão aí do comportamento, como ter um comportamento inteligente. Estou vendo aqui a irmã Ladiane, tá? Também pela mesma forma, é isso aí, uma Val, linda, gente, coisa linda. Deus abençoe aí. 5. Assim a palavra do Senhor. Aqui para que fique tudo bem. Vamos lá. Diz assim: entrando, pois, Festo, aqui, queridos, era o nome de um governador romano, que ele era responsável da... Só para que os irmãos possam entender, porque são alguns já cita que momentaneamente a gente fica até meio perdido, mas o pastor já vai estar assim. Entrando, pois, Festo na província, 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado e que ia lá. Os que dentre vós, os que pois disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, descida de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, os judeus, respondendo a Paulo, disse: e ser lá perante mim julgado acerca. Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como se fiz algum agravo, eu cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. É esse texto apenas de 12 versículos, porque do versículo 13 em diante, apesar de estar contextualizado, ele vai partir para um outro assunto, tá? Um certo entre o governador Festo e o rei Agripa, mas isso aí a gente vai falar num outro momento. Tudo bem? Estou vendo aqui, irmão Lídio, um abraço, tá? A Flor Magalhães, Deus abençoe, fique à vontade aí. Querido, então vamos lá. Vamos pensar aqui por alguns instantes nessa questão do comportamento. Na semana
irmãos que estiveram aqui nos acompanhando entenderam que Paulo, o apóstolo, está preso. E mencionamos aqui, deixamos bem claro que ele estava privado, por quê? Estava preso. Mas ao mesmo tempo, nem de amar e nem de servir a Deus. Isso ficou assim de uma forma muito prática aqui, essa palavra nossa. E hoje, que é o capítulo 25, este homem, queridos, ele continua preso, não mudou. Não mudou nada. Aí, durante esses dias, se não nos falha a memória, foi a partir do dia 16 que saiu aí o primeiro decreto aí do governador, né? E daí estamos aí mantendo aí o nosso confinamento dentro das nossas possibilidades. A gente entende que aqueles que precisam exercer as suas funções têm que exercer, eles não terão como omitir, né? Isso são os trabalhos essenciais, tudo bem? Aqueles que precisam ir à farmácia, tem que ir à farmácia. Aqueles que precisam de uma consulta de urgência, tem que ir, vai fazer o quê? Tudo bem? Mas sendo que este homem aqui, chamado Paulo de Tarso, desde semana passada, é claro que isso é uma brincadeirinha, ele está preso, queridos. Preso literalmente. E Festo, que ele sai de Cesareia, que até então era uma jurisdição também romana. Ele sai de Cesareia para ir até Jerusalém, a fim de reaver essa situação, porque na verdade Paulo já estava preso, queridos, durante 2 anos. Porque o primeiro a receber essa situação complexa foi Félix. E Félix prende o apóstolo e, na linguagem popular, vou passar a bola, né? Para Festo, e ele agora tenta reaver vai a Jerusalém, e diz a palavra de Deus que quando ele chega em Jerusalém, queridos, os judeus aproximam dele, as autoridades, né, alguns sacerdotes, aproximam daquele governador, e de uma forma assim cruel, crueldade, né? Hoje a gente vê que existem algumas pessoas que às vezes gostam de fazer crueldade com outros, mas isso é algo antigo. Se os irmãos reler o texto, irão verificar logo aqui nos primeiros versículos. Era que aquele governador mandasse chamar Paulo de Cesareia para que viesse até Jerusalém, porque quando Paulo chegasse em Jerusalém, a intenção dele seria matar aquele homem, queridos. Crueldade realmente. Só para que os irmãos possam entender. Mas o objetivo nosso, nossa palavra, não é basicamente esta, porque eu não quero sair desse assunto chamado comportamento inteligente, ou seja, ter sabedoria em tomar uma decisão, ter sabedoria em falar alguma coisa no momento de dificuldade. Porque eu sei que hoje é para se viver pai, mãe, filhos dentro de uma mesma casa 24 horas por dia, queridos. Não é fácil, não. E vou dizer para os senhores, eu digo nossa geração, a geração dos que estão vivos. Talvez essa experiência é uma experiência inédita. Eu não sei se alguns dos senhores já ouviu. Eu passei 15 dias, eu passei 20 dias sem sair da minha casa com os meus filhos, com os meus pais. Eu não sei se você já ouviu
para algo dessa natureza. Tudo bem, queridos? Está dando para poder entender, mas vamos lá. Aí após esse acontecimento, desse pedido daquelas autoridades, aquele governador vira para eles e faz da seguinte forma: olha, eu vou para Cesareia daqui uns dias. E se existir aí no grupo de vocês aí alguém responsável, que tenha poder de palavra, que queira questionar, que queira fazer alguma acusação, vocês poderão retornar comigo e lá em Cesareia vocês fazem as acusações que vocês desejarem lá. Esse tal prisioneiro que está lá, ele está preso lá em Cesareia. E se nós formos avaliar, querido, do versículo 5, versículo 6 em diante, a gente vai ver que no verso de número 6, e não se demorando entre ele mais de 10 dias, desceu a Cesareia, ou seja, o governador voltou a Cesareia. Voltou a Cesareia e no dia seguinte que ele está em Cesareia, ele chama Paulo, certo? E é a partir daqui que eu quero atentar com os irmãos que estão aí nos assistindo, com os nossos amigos. Estou vendo que a irmã Deli, Deus te abençoe, a pensar nesse comportamento aqui. Vamos lá, queridos. O verso de número 6 diz assim: e no dia seguinte a sentença do tribunal mandou que trouxessem Paulo. A primeira coisa que eu gostaria, se for possível, que você, queridos, é o seguinte: nessas horas de dificuldade, o primeiro comportamento nosso não é fugir do problema. O problema, ele já estava preso, aquele governador manda chamá-lo na prisão, ele poderia muito bem, já lá da prisão, né, automaticamente aqueles guardas a dizer ao governador da seguinte forma: não, pode falar com o governador lá que eu sou réu, confesso, não quero dar mais problema para ele, não. Eu estou dizendo isso porque, queridos, às vezes nós, hoje, vivendo há tantos anos depois, a minha atitude e a atitude dos senhores, às vezes é fugir do problema. Seja ele qual for, queridos, seja de pandemia, conforme nós mencionamos alguns instantes antes, ele é mais um, nós não temos como fugir dele. Nós não temos como fugir dele. Nós precisamos ter um comportamento inteligente diante dele. Porque eu sei que não está tão simples. Viver confinado, vai existir momentos talvez até de conflito. Mas a gente precisa ter essa sabedoria, talvez em algumas palavras. O que eu vou responder agora à minha esposa? Será que é fácil, por exemplo, o marido estar dentro de casa e a esposa virar para ele e falar da seguinte forma: olha, vai lá na rua, na padaria e compra o pão. Ele vai e compra o pão. Aí ele acaba de chegar em casa porque comprou o pão. Aí ela vira e fala para ele da seguinte forma: olha, pô, vou fazer almoço, mas está faltando alho. Ah, você precisa ir lá na rua comprar o alho. E se esse marido não tiver, por exemplo, sabedoria para lidar com esse momento? Os irmãos estão entendendo? Os amigos que estão assistindo estão entendendo, queridos? Esse comportamento de às vezes não falar nada sem sentido, usar talvez uma palavra grosseira, isso é ter um comportamento inteligente. Este homem que está sendo chamado aqui pelo governador, né?
Ele poderia ter desanimado de tudo, mas não, ele está sendo sábio. Se eu... Deixa eu ir. Mas segura aí, porque vem mais bomba aqui, tá? Ele está simplesmente sendo chamado para poder apresentar-se diante daquele governador. Mas segura um pouquinho aí que não acabou, não. Tá bom? Falei dos homens, agora mesmo eu vou falar das mulheres. Tá bom? Segura aí. Paulo vem e o verso de número 8, ele começa dizendo da seguinte forma aqui, o próprio Paulo, né? Mas ele em sua defesa disse, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, né, querendo como se justificar ele com os judeus, né, respondeu a Paulo e disse, queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Porque algumas acusações, queridos, os judeus já haviam feito. E aqueles que nos ouviram na semana passada, eu estou apenas fazendo aqui um link para que a gente não saia do contexto, porque são capítulos subsequentes. Eu mencionei aqui na semana passada o seguinte, a gente ouvir quem falou mal da gente pelas costas, a gente vai até ficar chateado, né? Aquela coisa, mas aquilo vai passar. Agora, imagine bem você ouvir, chegar num lugar e saber que aquela pessoa que às vezes te abraçava, que sorria para você, está ali falando mal de você, mas mal mesmo. Foi o que aconteceu com este homem aqui. Não foi fácil, não. A palavra de Deus diz aqui, se os irmãos quiserem olhar, verso de número 7, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Ou seja, não podiam provar, então era aquela situação da fofoca. Coisa antiga. Coisa antiga. Eles não tinham como provar. Então, era calúnia contra um homem de Deus. E este homem chega diante do governador, porque era direito dele, né? Eu tenho que me comportar com inteligência. Se eu estou enfrentando esse momento de dificuldade, eu preciso ter... Então, ele não fugiu do problema, queridos. É como se Paulo estivesse dizendo ao governador e até mesmo aquelas autoridades da seguinte forma, olha, eu sei que por eu tente ter a minha vida de santidade, eles têm direito de acusar sim, mas eu tenho direito de me defender. Interessante, queridos, que Tiago, quando ele a sua carta, é muito sábia também essa palavra, ele diz da seguinte forma, no primeiro capítulo, verso 19, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, Nós fazemos isso tudo ao contrário, queridos, infelizmente. Nós não temos que ouvir ninguém, somente quando alguém está falando mal de nossas vidas. Mas este homem aqui, a gente está aprendendo nessa noite, eu quero abrir esse parênteses com os amigos que nos ouvem. Olha bem, confinado apenas para estar diante daquele governador. E diante daquele governador, ele está mal, ele está pronto para poder ouvir, ele está cumprindo aquilo que Tiago escreve lá na carta. Meus irmãos, meus amigos,
esta luta que todos nós estamos envolvidos nela, queridos, eu teria maior alegria se alguns dos senhores pudessem ligar para mim quando nós acabarmos essa live aqui, e os senhores falaram assim: olha, pastor, já está programado para o dia 20 de abril acabar toda essa problemática. Eu iria agradecer de coração. Se eu pudesse ligar para um dos senhores e falar da seguinte forma: olha, dia 20 de abril vai estar tudo normalizado, eu tenho certeza que os senhores iriam agradecer. Mas nenhum de nós temos essa capacidade, queridos. O momento agora é de confinamento, sim, mas diante do confinamento, a gente precisa saber comportar. A gente precisa ter sabedoria ter sabedoria nas palavras, porque a tendência nossa, talvez dependendo da hora, né? Talvez seja até de agredir uma pessoa que está próxima a nós. A esposa, os filhos, às vezes os filhos aos pais. Mas a gente precisa ter sabedoria. Talvez essa palavra dessa noite, que nós estamos aqui diante dela, é para a gente refletir mesmo. Imagine bem, nós estamos aí a média de 15, 20 dias, esse homem estava 2 anos, pastor. 2 anos preso. Será que dentro de 2 anos alguém foi lá visitar aquele homem? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada. Hoje a gente ainda tem esse ligar para um irmão, ligar para um amigo, mandar uma mensagem, conversar, mandar um vídeo. Hoje nós temos isso. Agora você imagina este homem 2 anos numa prisão. Então, queridos, olha bem, ele enfrentou o problema. Ele não o problema. Foi a primeira coisa aqui. E a segunda coisa que Paulo fez, ele entendeu que ele não era perfeito. Mas mesmo sendo pecador, mesmo tendo problema, aquele problema ali. E no último momento, para depois a gente caminhar para o final, que vai ser uma parte legal, diz que aquele governador começa ali, né, com um tititi, né, assim, tentando ajustar a coisa. Ah, Paulo, se você quiser a gente vai lá para Jerusalém, lá em Jerusalém a gente faz esse julgamento. Paulo, não, pelo contrário, não é assim não, governador. Eu entendo que eu estou diante do Sinédrio Romano, ou seja, eu estou diante do tribunal de César, ou seja, da elite. Se eu estou diante desse tribunal, é aqui mesmo que eu posso ser julgado. Eu vou apelar para o tribunal de César. E aquele governador não teve mais o que fazer, queridos. Queridos, olha bem, a gente fala dessa forma, conforme a gente está falando com os irmãos aqui, com muito carinho, com muita submissão. Porque a gente sabe que nenhum de nós somos perfeitos, não. E você quer ver a falha de todo e qualquer ser humano, é quando você coloca a vida dele à prova. A minha vida, hoje, ela está passando por provação. Mas nada melhor do que num momento como esse, queridos, nós Deus. Eu separei esse texto, que é a que vem a gente vai estar dando continuidade nesse mesmo texto, mas deixa eu dizer para os senhores, olha bem, quando Paulo faz essa para
Parece que isso tudo aqui já estava nos planos do nosso Deus. Pastor, mas por que, pastor? Tudo leva a crer, queridos, que a vida desse homem, e eu quero também nos ouvindo, que a tua vida também ela faz parte dos planos do nosso Deus. A vida desse pastor faz parte dos planos do nosso Deus. Porque quando este homem apelou para ser ouvido humano, quando ele apelou para César, queridos, Deus estava colocando este homem diante das maiores autoridades romanas. Era como se Deus estivesse colocando este homem no mesmo patamar. Ia ser julgado, sim, mas ia ser julgado diante das autoridades romanas. Sabe o que acontece, queridos? Quando a gente abre, por exemplo, a carta que Paulo escreve no capítulo de número 4 e verso de número 22, a gente vai ver que lá no palácio de César, que coisa interessante. Um homem que poderia inicialmente desanimar, acabou a vida para mim, mas ele não fez. Foi pelo fato dele ter um comportamento inteligente, saber lidar diante da dificuldade, que Deus fez com que lá no palácio do imperador, lá na casa do imperador, queridos, existisse uma pequena igreja. Eu quero concluir essa nossa fala dessa noite, queridos. Deixa eu dizer para os senhores. Quem sabe, talvez dentro do teu lar hoje, Deus está tendo oportunidade de realizar a sua igreja. Incluir dentro do teu lar, entre você que é pai, entre você que é mãe, entre vocês que são filhos, a igreja do Senhor Jesus. Porque estão diante desse momento de dificuldade assim, tendo este momento, mas sabedoria vinda especialmente dos altos céus. Eu quero te dizer, não desanime não. O Senhor está contigo. Dia 5 de abril de 2020. E vai continuar. Ele esteve com aquele homem, você entendeu? O governador chamou, ele poderia, não quero saber de nada não, mas foi. Enfrentou de cabeça erguida o problema. E foi pelo fato dele enfrentar de cabeça erguida o problema que Deus foi, por intermédio dele, inaugurar uma igreja lá no palácio do imperador. A tua casa hoje, queridos, ela é a igreja do Deus vivo. Receba com muita alegria, porque eu tenho certeza que durante esta semana, onde muitos vão enfrentar, mas cada vez que você retornar para dentro do teu lar, você vai pensar assim, eu estou retornando para dentro da igreja de Jesus, que é o meu lar. Que Deus te abençoe. Eu quero finalizar este momento, queridos, este momento com uma canção. É uma canção de desafio. A gente canta ela muito lá na igreja porque ela retrata toda essa ideia outrora aqui mencionada por nós. Ela diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer.
colinas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações que o meu, e não são mesmo, né? E não vão me impedir de quê? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Eu vou mover o sobrenatural, vou e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Queridos, muito obrigado a cada um dos senhores, tá? Eu sei que muitos dos nossos irmãos têm aí realizado alguns jejuns, têm realizado aí momentos consecutivos de orações. Não desanime, não. Hoje eu tenho certeza que vai dar daqui, ó, que a tua casa, o teu lar, queridos, hoje é a igreja do Deus vivo. Aonde você for essa semana, quando você retornar, você vai lembrar da seguinte forma: olha, eu estou falando para a igreja do Deus. Você, querido irmão, querido amigo, é a igreja do Deus vivo. Vamos orar? Eu sou como ministro da tua palavra, Deus. Te oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede de poder compartilhar, ó Deus, da tua palavra. Este homem, ó Deus, que ficou confinado, ó Deus, chamado Paulo de Tarso, ó Deus, 2 anos. Este homem, ó Deus, diante de toda aquela temática de idade, ele soube se comportar com sabedoria, ó Deus, diante do problema. Hoje, ó Deus, nós, confinados, ó Deus, por causa dessa pandemia chamada Covid-19, possamos, ó Deus, saber, ó Deus, diante da sociedade, ó Deus, diante do Senhor. E a palavra, ó Deus, de alegria, ó Deus, que nós recebemos aqui nessa noite, ó Deus, é, ó Deus, o lugar onde nós precisamos, ó Deus, mais do que nunca hoje, ó Deus, estarmos na sabedoria. Não deixe, ó Deus, que saia da boca de nenhum pai. Não deixe, ó Deus, que saia da boca de nenhuma mãe, de nenhum filho, ó Deus. Absolutamente nada que venha, ó Deus, trazer um desconforto, ó Deus, no ambiente familiar durante esta semana. Durante, ó Deus, esses dias pelos quais, ó Deus bendito, nós temos vivenciado. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, seja o centro das nossas, ó Deus, seja da nossa vontade. Ó Deus, dê a todos quanto, ó Deus, ouvir esta palavra uma semana, ó Deus, guardada pelo teu santo e pelo teu doce Espírito, ó Deus. É o que nós pedimos no nome de Jesus, para hoje e sempre, ó Deus. Amém. Amém. Queridos,
Que Deus a todos abençoe. Estou vendo aqui algumas pessoas que estão nos assistindo aí. Uma semana de muita alegria. Tá bom? Fui!